Solicito ao meu primeiro secretário, o vereador João Pedro Nunes, que faça a leitura da ordem do dia, qual dispõe hoje de 2 projetos para a votação. Ordem do dia. Em discussão e votação, conforme o inciso 1º do artigo 207 do Regimento Interno, o veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. 11 votos. Favorável mantém o veto, contrário rejeita o veto. O presidente se manifesta seu voto. Veto parcial ao projeto de lei de número 033/2025, de autoria do vereador Cícero Ramon Pedroso Martins, cuja ementa está assim disposta. Dispõe sobre vagas em escolas na rede pública municipal ou conveniadas para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência física, sexual ou psicológica e da outras providências. Veto ao inciso 2 do artigo 2º, veto do inciso 3 do artigo 2, veto do inciso 4 do artigo 2 e veto do inciso 5º do artigo 2. Pareceres. Parecer pelo não acatamento do veto parcial aos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 2º. Relatora, a vereadora Marina Bernardes. Obrigado, vereador João Pedro Nunes. Abertas as inscrições. Abertas as inscrições. Primeiro vereador proponente, Cícero Ramon Martins. Mais algum inscrito? Professora Regina. Ronaldo Severo da Silva. João Pedro Nunes. Yara de Carvalho. Rafael Colucci. Ada Cristina. Eva Valéria, Eliel Saquete. Mais alguém? Encerradas as inscrições. Primeiro, o inscrito Cícero Ramon Pedroso Martins. Boa tarde, presidente. Mais uma vez, colegas vereadoras, vereadores. Sobre o PL 33/2025, peço aos colegas que votem pelo não acatamento do veto. Reunimos as procuradorias do Executivo e do Legislativo e conseguimos conversar e tiramos as dúvidas referente ao projeto. Chegamos como um acordo em manter o projeto original, então peço aos colegas que votem contra o veto parcial e a favor do projeto original. Teve um equívoco por parte da Procuradoria do Executivo, onde, através do procurador Giovanni Corralo, tivemos esclarecimentos necessários para derrubarmos o veto. Sem mais, meu muito obrigado a todos aí. Obrigado, Cícero. Professora Regina. Quero me manifestar aqui enquanto procuradora especial da mulher nesta casa. Inclusive, tivemos um último debate com a rede de proteção, onde foi discutido a dificuldade que se tem da rede de conseguir que essas mães que estão no ambiente de violência doméstica, que elas possam ter o acesso à vaga nas escolas de educação infantil e do fundamental, quando é necessário trocar de escola. Então, acredito que o projeto do vereador ele venha ao encontro de que a gente possa conseguir avançar nessa política pública. Então, não é porque o prefeito me mandou, tá? Para ficar bem claro disso. Eu votei favorável a esse projeto. Eu entendo que este projeto ele é importante ser mantido na íntegra, assim como ele for escrito. Se for mantido a questão do veto, a gente deixa o projeto totalmente sem aplicabilidade. Então, acredito que nós temos, sim, que derrubar o veto, porque é um avanço, sobretudo, para as mulheres do município de Passo Fundo, e a Procuradoria da Mulher já manifestou o seu apoio a este projeto, como ele está escrito, e a gente vai lutar para que ele seja, de fato, uma política pública no município. Não só a lei ser sancionada, mas que ela venha
para ser efetivada diariamente e tendo aí mais esse recurso de legislação para que as mulheres possam estar recorrendo. Parabéns, vereador, e espero que a gente consiga, sim, derrubar o veto, porque é necessário. Obrigado, presidente. Obrigado, professora. Regina Ronaldo Severo da Silva. Declina. João Pedro Nunes? Declina. Yara de Carvalho? Declina. Ada Cristina Munareto? Declina. Rafael Colucci? Declina. Eva Valéria? Declina. Iriel Saquete? Declina. Evandro Meireles? Declina. Marina Bernardes? Contemplada com as palavras do vereador Gil Krug, que irá fazer uso da tribuna. Vereador Rafael Colucci, assuma os trabalhos. Com a palavra, vereador Krug. Obrigado, vereador Rafael Colucci. Professora, eu cheguei aqui sozinho, então eu me mando. Eu voto conforme eu quero, mas eu sei construir. Essa é a diferença de alguns. Eu sei conversar, eu sei dialogar, eu não sou detentor da verdade. E eu escuto todos. Vereador Cícero, com certeza lhe parabenizei já por esse projeto, mas tem algo realmente que me preocupa nesse projeto, que é colocar em prática a aplicabilidade do projeto. Porque, quem sabe, se o projeto não for bem aplicado, teremos mães fazendo ocorrência para conquistar uma vaga no colégio. E é aí que vem o fio da meada. Porque você sabe, o melhor que nós temos no Brasil é o brasileiro, e o brasileiro sempre tem o seu jeitinho. É ou não é? Então, sim, eu sou favorável ao projeto, conforme ele está, na íntegra, mas é algo que me traz uma preocupação. Porque temos o país com melhores leis, é o Brasil, mas a aplicabilidade é totalmente diferente. O nosso Código Penal é uma prova disso. Aonde tu vê uma mulher que pintou uma estátua, tendo 17 anos de cadeia, e um homicida, um latrocida, um estuprador, cumprindo 1 ano e 2 meses e saindo pela porta da frente. Vocês entenderam agora o que eu falei? Então é isso que eu penso. Com a palavra, meu nobre colega. Colega vereador, o projeto ele não se atém somente à mulher, né? Ele se atém a tutores. Tutores. Às vezes a criança está com o vô, com o pai, com o irmão, né? Dá garantia para a criança. Isso aí. Né? E tem no artigo 3º ali, acrescentar, além do boletim de ocorrência, relatório social e desenvolvimento social e centros de referência de assistência social do CAPT. Então tem que ter um acompanhamento. Né? Isso aí. Não, isso aí. Entendeu, vereador? Com certeza. Eu vi que ele está bem amarrado, e é isso que eu digo. O acompanhamento ele tem que ser feito por várias frentes. Porque uma lei boa, ela precisa de uma fiscalização e de um acompanhamento para ela transcorrer conforme ela é proposta no papel e ter a sua aplicabilidade real, né, meu nobre amigo Thiago? Então, com certeza, tem o meu apoio, vereador Cícero, e que a lei, sim, entre em prática, na íntegra, e conseguimos, sim, trazer mais esse benefício, porque sabemos que estamos no mês do agosto lilás e a violência contra as mulheres é algo muito sério, né, vereador Diego? E devemos atuar em todas as frentes, desde emprego, e essa é mais uma das frentes, e mais uma vez, que é um orgulho em fazer parte, mais uma vez, dessa Casa Legislativa que vem trazendo um trabalho diferenciado de muitas outras por aí e colocando na prática a política pública que traz resultado e faz a diferença na vida da população, né, meu nobre colega vereador Mendioca? Forte abraço e parabéns, Cícero. Tamo junto. Muito bem. Devolvo os trabalhos ao presidente Gil Krug. Obrigado, vereador Rafael Colucci. Não havendo mais inscritos, então eu coloco em votação o veto. Podemos votar em bloco? Alguém quer destaque? Podemos votar em bloco? Porque são 1, 2, 3, 4 vetos. Podemos votar em bloco, então? Boa, vereador Iriel. Do lado do inoxidável, o Pia brinca, hein? Já tá por osmose, está absorvendo ali. Ó. Então, coloco em votação todos os vetos. Favorável, mantém o veto. Contrário, derruba o veto. Alguém tem dúvida do que é ali? Eu posso ler ali, ó. Acho que não precisa, né? Mas é só 4 por cima, tá aí.
O vereador Cláudio Luiz. O vereador Luiz Valendorf. Rufa. Votação reprovada. 0 votos favoráveis e 21 votos contrários. Parabéns, vereador Cícero, pela construção. Um ótimo projeto. Solicito ao meu primeiro secretário que leia o próximo projeto. Conforme inciso do artigo 207 do Regimento Interno, o veto somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Maioria absoluta com 11 votos. Favorável, mantenho o veto. Contrário, rejeito o veto. Presidente se manifesta seu voto. Veto total ao projeto de lei 039/2025, de autoria da vereadora Marina Bernardes, cuja emenda está assim disposta. Institui o programa Bueiro Inteligente no município de Passo Fundo e dá outras providências. CCJ, parecer pelo acatamento do veto. Relator, o vereador Felipe Favaretto Manfroy. Inscrições abertas. Vereadora Marina, professora Regina. Se alguém não conseguir escrever, me chame, diz o Marcelo. Eva Valéria. Ada Cristina Munareto, João Pedro Nunes. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Votação, inscrições encerrada. A primeira proponente, vereadora Marina Bernardes. Boa tarde, vereadores. Então, retorno nessa tribuna num momento inédito aqui nesse plenário, em que a gente mostra que é possível derrubar um veto da gestão. Então, tenho certeza aí que podemos fazer isso novamente, porque o veto apresentado pelo Executivo se sustenta em premissas que não condizem com a proposta que nós apresentamos e que foi, inclusive, aprovada por essa casa. Então, eu vou esclarecer rapidamente cada um dos pontos aqui. Primeiro, o Executivo afirma que o cálculo base seria 17 milhões para trocar mais de 11 mil bocas de lobo, uma vez que isso nunca esteve previsto no projeto, porque nós estabelecemos uma implementação progressiva, priorizando pontos críticos da cidade, onde já existe equipe de fiscalização. E o uso de materiais recicláveis e parcerias também está pontuado no projeto. A proposta prevê o uso de cestos confeccionados com materiais recicláveis, inclusive utilizando aí as nossas cooperativas como mão de obra para produzir. E essa abordagem reduz significativamente o custo unitário. O Executivo alegou que cada cesto custaria R$ 1.500 por unidade, completamente fora assim, de um padrão. E ainda adequação técnica, né? O Executivo também aponta que a variedade de tamanhos e formatos de boca de lobo é uma dificuldade, mas é superável, porque no Brasil nós temos visto projetos pilotos sendo implementados, e em várias cidades foi possível ser feito sem padronização, com uma tipologia para cada um deles. Então, não é necessário produzir um modelo padrão e confeccionar em massa, como foi colocado. Pelo contrário, nossa proposta era pontual, um projeto piloto para ser implementado nos pontos críticos da cidade, que nós, inclusive, já sabemos quais são esses. E ainda, nessa justificativa, o Executivo afirma que há risco de entupimento. Mas o que nós defendemos, na verdade, é uma manutenção periódica. E parte da proposta, que é isso, essa manutenção, evita qualquer obstrução. Então, o acúmulo de resíduos é o contrário, é um indicador de eficiência. Significa que o cesto cumpriu a função de impedir que o lixo vá parar no nosso sistema pluvial,
que é disso que trata o projeto, para evitar a poluição da nossa rede pluvial. E aí, sim, nós temos um risco real de alagamento. E, vereadores, eu gostaria de destacar ainda que o nosso mandato apresentou uma emenda pontualmente para isso, no PPA. Nós incluímos uma emenda de 300 mil para fazer uma implementação piloto dos bueiros. Ou seja, novamente reforço, implementar de forma gradativa. Então, eu acho que o veto, ele parte de fato, eu sou muito honesta, eu li o material, mas parte de uma leitura muito equivocada, com justificativas descoladas. Então, eu gostaria de reafirmar que é possível inovar de forma realmente efetiva e com baixo custo. Inclusive, o projeto do vereador Iriel aí das lixeiras inteligentes foi aprovado e vai ser implementado, em um ótimo exemplo. Obrigado, vereadora Marina. Professora Regina. Eu, de fato, eu tenho bastante dificuldade de entender a justificativa para que esse projeto seja vetado. Primeiro, ele é um programa. Ele é um programa que tem ali, no seu artigo 2º, muito bem descrito quais seriam essas áreas e como que poderia ser implementado. Inclusive, esse programa poderia ter outras regulamentações depois que falasse sobre quantidades, ou se o município não quisesse, ele nem precisaria fazer. Veja bem, eu entendo, vereadora Marina, que isso é muito mais uma decisão política do que dificuldade de implementar. Porque não é possível que outros municípios estejam avançando nessa perspectiva sustentável e o município de Passo Fundo não consegue. Não consegue implementar uma medida que é simples, que os próprios setores da prefeitura poderiam fazer, ele não consegue implementar. Ele diz que não é possível. Tá, mas é possível alagar a casa das pessoas toda vez que chove. É possível a dificuldade que a gente tem com a água do nosso município. Porque não tem uma política pública que seja voltada para a proteção do meio ambiente. É difícil, eu tenho certeza que é mais difícil tirar os plásticos do Rio Passo Fundo e dos nossos córregos do que implementar esse programa. Então, definitivamente, eu não consigo entender qual é a dificuldade que o prefeito Pedro tem de reconhecer um bom programa. De dizer, não, de fato, o município precisa avançar nessa perspectiva. Está aí a cidade sendo exemplo para o mundo, meu presidente. E Passo Fundo a gente não consegue avançar. Eu tenho convicção, vereadora Marina, pela consciência ecológica que este parlamento tem, que vai ser derrubado o veto. Porque não é possível que a gente não queira um bueiro inteligente. Isso seria uma sociedade que retrocede. Daí a gente quer projeto para as escolas, a gente quer falar em ecologia lá para os alunos, mas daí quando é para efetivar a política pública, a gente não avança. Tenho convicção que esta casa, com o compromisso ecológico que tem, vai votar pela derrubada do veto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, professora Regina. Vereadora Eva Valéria Lanzato. Eu, não é de hoje que tenho acompanhado a questão da reciclagem, do lixo, da importância, inclusive, econômica que a reciclagem tem para o nosso município, gera renda para tantas famílias, né? Muitas em vulnerabilidade social, e a importância que tem. E aí nós, que estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul, vergonhosamente, né? Enchentes e secas e crise climática aí, fico impressionada, porque se tu vai ler a justificativa do prefeito Pedro Almeida, ele nos diz que, inclusive, o secretário de Obras já teria feito tratativas com uma empresa buscando um orçamento. Aí nós estamos falando aqui, colegas, de bueiros em toda a cidade, em torno de 11 mil bueiros, um custo
em torno de R$ 1.500, está ali na justificativa do prefeito Pedro Almeida. Trataríamos aqui no orçamento de mais de 1 bilhão, que nós estamos discutindo nas peças orçamentárias, de um valor em torno de 17 milhões. Eu imagino que a própria autora nunca pensou que o prefeito, de uma hora para outra, num ano ou em 4 anos, vai trocar todos os bueiros. Agora, R$ 1.500. Os bueiros que entopem, que causam prejuízo, seja no próprio asfalto, calçadas, nas moradias da população. Vocês acham que a prefeitura não vai gastar mais do que R$ 1.500? Sendo que esses bueiros inteligentes, ele resolve definitivamente, e que fica muito mais fácil, inclusive das cooperativas, ou os próprios catadores autônomos, conseguir separar esse material? Será que está certo, gente? Nós, por causa de R$ 1.500 por bueiro, o prefeito vetar este projeto? Eu, sinceramente, não consigo acreditar, e menos ainda que o secretário de Obras, Rubens Astolfi, que foi secretário do Meio Ambiente, que ele tenha sido consultado e que tenha concordado com esse veto. Não é possível, colegas. Eu acho que, sinceramente, a nossa responsabilidade ambiental demanda que nós derrube esse veto, que aprove esse projeto e que nem que seja 2 bueiros por ano, o executivo comece a implementar este programa, porque vai nos colocar na frente da questão ambiental. Bueiros inteligentes, isso aqui é básico, colegas. É barato e é definitivo esse problema, independente da cor partidária do autor. Nós precisamos pensar na nossa população e no orçamento do nosso município. São valores bem aplicados e que a nossa comunidade, com toda certeza, vai agradecer. Obrigado, vereador. Eva Valério Lorenzato, Ada Cristina Munareto. Luci. Boa tarde à mesa diretora, caros colegas, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Quero agradecer a todos o apoio que recebi durante esses dias que estive afastada. Então, nessa minha primeira fala, não poderia deixar de agradecer aos colegas. Sobre o veto ao projeto de lei número 39/2025, da vereadora Marina, que institui o programa Bueiro Inteligente no município de Passo Fundo, nós votamos favorável ao substitutivo do projeto de lei na sessão 34 do dia 23 de junho ainda de 2025. Na ocasião, apenas a proponente falou sobre o projeto aqui nessa tribuna, sendo que o substitutivo ele foi aprovado por 100% dos vereadores presentes, né? Tendo 17 votos favoráveis e 0 contrários. Inclusive, eu votei favoravelmente, mas me recordo que na fala a vereadora disse que o projeto não geraria gastos significativos ao município, né? E nós sabemos que, enquanto vereadores, nós não podemos fazer proposições que onerem o nosso município, que gerem custos para o nosso município. E vou dizer que, por não haver no substitutivo impacto financeiro, eu votei favorável. E também vou dizer que tive projetos meus que foram reprovados, que foram vetados, pelo custo que geram ao município. Não sei se vão ser 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas esse projeto gera custos, sim, ao município. E para isso nós temos um tipo de proposição, que é a indicação. Que nós podemos, sim, fazer ao município a indicação sobre algo que nós achamos que deve ser feito no município e que o executivo pode ou não comprar esta indicação. Quero dizer que não estou certa ainda do meu voto, estive ausente e não consegui ler toda a justificativa, não consegui me inteirar de tudo,
mas ouvindo a fala dos colegas, digo sim que é importante nós termos um olhar do Executivo para que não haja mais essas inundações, enfim, mas eu mesma já fiz várias indicações sobre limpeza dos bueiros, sobre os nossos arroios que estão cheios de... Muito bem, vereadora. Próximo inscrito, vereador João Pedro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste pelo canal 16, pela internet, quero dizer ao senhor presidente, senhores vereadores, a lei orgânica do município ela é clara. O vereador não pode criar projetos de lei que de custas crie lá despesas para o município. Estamos tratando tecnicamente, mas o projeto é meritório. O projeto desperta a conscientização, o projeto faz com que essa casa pense. Mas tu imaginou se todos nós, quem fez a lei orgânica do município foi Sábios. Tu imaginou se todos nós, 21 vereadores, construímos projetos de lei criando despesa para o município? Nós teríamos, além do prefeito investindo, mais 21 fazendo o trabalho aí, investindo recursos, tirando recursos, não sei de qual rubrica, né? Mas é meritório, né? Mas chega um momento de que o gestor, a Casa Legislativa, tem que tomar uma decisão. É claro que o bueiro inteligente, falou aqui a vereadora que nos antecipou, R$ 1.500, quem ouve, bom. Mas o montante de bueiro, já ficamos sabendo o montante de bueiro que tem Passo Fundo, né? Isso já é um aprendizado. Já é um aprendizado. Já sabemos o montante de bueiro que tem a cidade. E que alaga muito é nas zonas ribeirinhas. E eu vejo que a inovação é muito bacana. Mas essa casa também tem que ter a responsabilidade de dar o seu voto. A lei orgânica é clara. O vereador não pode criar despesas para o município. Vício de origem. A tribuna aqui é normal, é democrática, ela aceita tudo. Pois não, vereadora Marina? Obrigada, vereador. Não, só para não ficar estranho assim, o registro, eu não consegui pesquisar a tempo, mas nós temos aprovada a lei do vereador Iriel, lixeiras inteligentes, que é um custo, não sei se o executivo apresentou, deve ser altíssimo, é uma lixeira ecológica. Nós temos o programa das lombadas ecológicas, aprovada pelo vereador Ronaldo, e dos uniformes. Nesse momento, eu não vou conseguir pesquisar a tempo tudo que foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo Executivo, que gerou efetivamente um custo. E o que eu acho que é importante que nós façamos a discussão. Qual é a redução de custo que isso gera? A vereadora Eva colocou na fala dela. Temos prejuízos no asfalto, prejuízo na calçada. Então, o Executivo mandou uma justificativa muito... não explica. Não é um cálculo completo, apresenta só o custo do material, mas não a redução completa do benefício. Obrigada. Obrigado, vereadora Iarã de Carvalho. Caro presidente, mesa diretora, Carlos Edis, vereadora Marina, não foi só um projeto que foi aprovado aqui. O problema é aprovar o projeto e implementar devido ao custo. Eu apresentei projetos que foram aprovados, e hoje não foi implementado devido ao custo. A maneira acessível de implementar. A questão das bocas de lobo, eu falo com propriedade, porque eu trabalhei 8 anos coordenando equipes lá, Merlin, limpando as bocas de lobo, e que não era um lixo que caía lá dentro. Ela fica em cima na grade. Ela nem vai cair na peneira. O lixo nem vai cair na peneira. Porque os lixos que realmente vão para os mananciais são lixos graúdos, grandes, garrafas PET, que nem passa na grade. Então a gente fala com conhecimento de causa.
Tivemos aqui um vereador, vereadora Regina, seu colega de bancada, o vereador Ernesto, que pediu para fixar as bocas de lobo, vereadora Eva, porque estavam sendo furtadas. Agora os senhores imaginem uma boca de lobo móvel, que movimenta, que abre com facilidade. Quanto roubo de boca de lobo de grade vai haver em Passo Fundo, Merlin? Vão roubar tudo, porque a cultura nossa não permite. E não é do cidadão de bem, é dos malfeitores. Então não tem como implementar um projeto desses se vai causar outro problema à frente. A manutenção, vereador Iriel, requer mão de obra. Mão de obra tem que contratar pessoas. Porque o que nós temos hoje é o suficiente para fazer a limpeza diariamente que acontece em nossa cidade após as chuvas. E eles percorrem todas as ruas, vistoriando as bocas de lobo para desobstruir. O que entope as bocas de lobo, vereador Milani, não é esses lixo móvel aqui que a água leva. O que entope é a areia que vem das ruas e ela vai acumulando até entupir. Isso eu tenho experiência, eu falo para vocês com propriedade, porque eu já presenciei isso. E cansamos de ter que tirar a grade, que é enxumbada, para poder limpar a boca de lobo. Então, imaginem, vereador Meirelles, quanta mão de obra nós vamos exigir para fazer a manutenção e cuidar de uma boca de lobo com o sistema inteligente. Então, o executivo não tem como abraçar isso. Não tem como. E a confecção desse material não é feito aqui. Nós teríamos que comprar o material. É mais um ônus para o executivo. Então, eu acredito assim que a ideia é boa, vereadora, mas se for fazer numa cidade planejada em construção, e não depois de uma cidade construída, arrancar as bocas e botar essas peneiras. Obrigado. Um abraço a todos. Exato, vereador Arão, parabéns pelas palavras. Ronaldo Severo da Silva, Ronaldinho Rosa. Prepara, vereador Orlando, próximo inscrito. Senhor presidente, colegas vereadores, também quero dizer que o projeto é um projeto muito bom, que traz uma inovação em termos de futuro para a cidade, mas que, infelizmente, aqui concordando com as palavras do vereador Inharã, infelizmente, nesse momento ainda nós não estamos preparados para isso. Temos que evoluir bastante como sociedade para poder colocar um projeto desse em prática. O que eu acho que talvez fosse interessante é justamente o que alguns vereadores já falaram aqui, um projeto piloto num determinado ponto. Vamos pegar lá, vereador Cícero Agari, Parque da Agari, que tem vigilância 24 horas quase. Bom, poderia fazer um projeto piloto lá, tem vigilância lá para cuidar, porque se tu colocar em qualquer outro ponto que não tem alguém cuidando, se já levam as grades, 200 grades de boca de lobo foram levadas no ano passado, 200 para vender em Ferro Velho. Tu imagina o que aconteceria com isso, mas concedo a parte, vereador. Obrigado, vereador Ronaldo. Exatamente, acredito como o vereador Iarã falou aqui agora, e o senhor falou, quem sabe criar um próximo loteamento com os bueiros, com essa forma, por isso que já existe aqui, que a Casa aprovou a legislatura passada, o Sandbox, uma área de treinamento, uma área para testes. Quando vê se faz os bueiros, se tem testes, faz um diálogo com a construtora e incorporadora que vai fazer o bueiro, e aí se tem uma iniciativa. Exatamente. Boa, bela opção, vereador Ronaldo. Exatamente, eu acho que por aí, eu acho que a ideia não está perdida, né? Independente de, não sei como é que os colegas vão se posicionar, mas no caso da manutenção do veto, isso aí pode ser pensado para futuramente a gente, de alguma outra forma, conseguir dar um pontapé inicial para que a gente avance nesse sentido. Eu só quero fazer um esclarecimento, que a vereadora Marina falou do programa das lombadas ecológicas. São propostas diferentes, vereadora, porque é o seguinte, a lombada ela já está prevista no orçamento do município. Lombadas são feitas rotineiramente e frequentemente. O programa Lombada Ecológica, inclusive, as lombadas ecológicas são valor menor do que as lombadas de asfalto. Então, é uma redução de gasto para o município, de algo que já está previsto. No caso desse projeto, é uma inovação, não tem. Então, teria que se tirar orçamento de algum lugar para fazer essa inovação. Então, essa é a diferença com relação ao programa das lombadas ecológicas. E aí, nesse sentido, conforme a vereadora Ada falou, nesse sentido, o vereador não tem essa prerrogativa. Não tem essa prerrogativa, porque, como a senhora disse que fez uma emenda, mas teve que tirar de algum lugar que já estava previsto para outra coisa, para atender essa necessidade. Então, não compete, né? Infelizmente, não compete nós, vereadores, fazer propostas aí que mexem no orçamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ronaldo. Próximo, Orlando.
Renato Orlando Checker, o nosso campeão da bocha. Com a palavra, meu nobre líder. Bueiro inteligente. Na verdade, quero dar os parabéns pelo mérito do projeto para a vereadora, mas essa casa aqui serve como um bom aprendizado também, né? Porque esse vereador aqui está indo para 16 anos e esse vereador aqui já sabe que o que gera de custo para o executivo vai ser vetado e não vai ser aprovado. Mas está valendo o mérito, está valendo a discussão. Esse vereador aqui, sabe quantas indicações eu fiz para que fosse asfaltado o nosso interior? Cheguei a fazer em conjunto com o vereador Rufa, com o vereador Wilson, o padre Wilson na época, para fortalecer, para vir para debate nessa casa e para que o prefeito soubesse, a comunidade do interior soubesse e cobrasse. E olha o que aconteceu hoje. Não está sendo feito as obras do interior. Quer dizer, eu protocolei o bueiro inteligente aqui nessa casa 2 ou 3 vezes, como indicação. Agora a colega vem, copiou meu projeto, colega. Até eu quero lhe agradecer pela copiar o meu projeto. E que está valendo, quero dizer. Está valendo, colega. Isso aqui é um debate, milhares de pessoas vão ouvir, está aqui toda a base do governo sabendo que nós queremos o bueiro inteligente, o prefeito vai ficar sabendo, com certeza. O ano que vem vai ter uma indicação, claro, por vereador da base do governo, né? E daí as coisas vão ser feitas. Mas não tem problema. Sendo feito, a comunidade Passo Fundo é que ganha. Lá em Chapecó, né? Em Chapecó não tem o bueiro inteligente. Agora, as coisas não vão acontecer tudo num ano só também, né? Então, o orçamento realmente é limitado no nosso executivo, por mais que seja um bom orçamento, né? Mas é tudo no limite. Então, quando sobrar dinheiro, já está mais que passado esse momento aí do bueiro inteligente. Quando sobrar dinheiro, o executivo, com certeza, vai fazer o bueiro inteligente, atendendo a reivindicação, o projeto, a indicação dos vereadores e da nossa comunidade de Passo Fundo. Sejam bem-vindos à base do governo agora, né? Porque estou aqui fazendo elogios, então. Mas é isso aí, com calma, e eu lhe dou o mérito pelo projeto. E o ano que vem é só protocolo, uma indicação, antes que eu protocolo na frente. Obrigado, vereador Orlando Checker. Próximo inscrito, o vereador Gil Krug. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Boa tarde, retornando aqui, está bastante falante hoje o nosso presidente Gil Krug, aproveitando seu grande expediente. Com a palavra, vereador Krug. Bom, presidente, realmente, parabéns para a vereadora pelo projeto, mas é um projeto inócuo, onde tu cria um programa que tu não cria uma obrigatoriedade para o executivo fazer nada, é um projeto inócuo. Entendo que ela quer o ganho político dessa situação. É importante, pois somos numa casa política. Mas a casa já vem trabalhando nisso. Está aí a indicação. Sugere ao Poder Executivo que instale cestos coletores de resíduos sólidos nos bueiros do município, conforme especifica. Mostra a segunda folha, Miqueias. 24 de setembro de 2021. Eu fiz essa indicação já, pois é o método certo de se fazer, porque eu não posso gerar gasto para o Executivo. Sabendo disso, esse projeto, senhores, ele... Então, como está escrito no artigo 3 ali, eu digo para vocês, não gosto nem do debate, o Executivo Municipal, por meio dos competentes, poderá deixar amplo, ambíguo, poderá, pode ou não pode. Temos que fazer lei que obriga o Executivo a fazer alguma coisa, porque ele tem que seguir aquilo, senão se torna uma lei inócua, que não se segue, poderá. Não, tu pode, mas tu faz se tu quer. E o projeto já não tem a obrigatoriedade se não tem o vício de iniciativa. Então é um projeto para que se tenha o ganho político, até desconsiderando o executivo que apresentou os gastos, mas como disse o vereador Inharã, é um projeto que eu acredito que ele tem que ser piloto em algum loteamento, algum bueiro novo, que traga segurança, porque, desculpa senhores, eu vou em alguns locais que eu sei que os pedreiros roubam bueiro, que roubam ferro, que tampa as entradas dos prédios, e vou recuperar para os lojistas, porque infelizmente a epidemia de crack está grande, e eles roubam. Imagine nós gastar R$1.000, aqui tá, o orçamento veio com 1.500, imagine se está R$1.000, e nós de lá gastar num bueiro desse. Com certeza, mas é muito importante, como disse o Chequinho aqui agora, o debate, a ampliação, mas a casa, como foi observado na minha indicação em 2021, já vem atento trabalhando nisso.
E o projeto ele é inócuo porque ele não obriga o Poder Executivo a realmente a fazer nada. É um projeto que, se aprovado ou não aprovado, não traz obrigação para ninguém. Mas prefiro construir do que realmente estar votando para ter ganho político, porque a comunidade quer saber da política na prática. Resultado e interação. Isso me lembra, sabe o que, vereador Ronaldo Rosa? As minhas faixas de indicação, de retenção para motociclistas. Fiz a indicação, conversei com o Poder Executivo, hoje está na prática, lá na rua, a população tem acesso. O vereador Gleison trouxe um projeto de lei obrigando o Executivo a fazer. Conversei com ele, ele retirou o projeto, porque não é obrigação do vereador. E ele disse, não, eu quero que as faixas aconteçam. Eu disse, Gleison, já estou construindo, dali um tempo as faixas estavam lá. Mais importante que o ganho político é a política pública na realidade e na vida das pessoas. Forte abraço, vereador. Acabou, então. Está em votação o projeto. Não havendo mais inscritos, coloco em votação o veto do projeto. Orlando Irial. Votação encerrada. Votação aprovada. 17 votos favoráveis, 4 contrários.